Se você sabe o que é um ETF, parabéns. Se você não sabe, nesse vídeo vai conhecer e de quebra vai ficar por dentro dos primeiros ETFs da Bolsa Brasileira que vão pagar dividendos mensais. Será que vale a pena investir neles? Fala meus amigos, Rafael com vocês, tudo certo? Hoje eu tô aqui para comentar sobre a novidade dos ETFs de dividendos da Bolsa Brasileira e no final eu vou dar a minha opinião sobre se vale a pena ou não. Mas antes, eu quero apresentar para vocês um dos parceiros aqui do canal, o Cuponomia, que vem para te ajudar a economizar e ganhar algum dinheiro fazendo suas compras online, tá? Hoje em dia, galera, praticamente todo mundo, já usa a internet para comprar qualquer coisa que seja. Pelo menos aqui em casa é assim, A maioria das minhas compras são todas feitas pela internet hoje em dia. E se com você também é assim, o Cuponomia é a melhor ferramenta atualmente para te ajudar a filtrar os melhores preços, descontos e cashbacks que tem por aí. Praticamente todas as melhores lojas da internet estão no Cuponomia, no total são mais de 2.000 lojas parceiras e para você ter acesso é bem simples, tá? Você só precisa se cadastrar de graça, você não paga nada por isso, você ainda pode inclusive ativar a extensão do Cuponomia direto no seu navegador. E toda vez que você entrar no site de alguma loja parceira, a própria extensão vai te alertar, vai te avisar se tem descontos ou cashbacks disponíveis. E ainda para quem usar o meu link na descrição para se cadastrar, na hora, tá galera, vai receber um bônus de R$5 na conta. E conforme você for acumulando mais cashbacks com as compras, você imediatamente já pode sacar os valores para sua conta bancária assim que completar um total de R$20 de saldo. Ou seja, além do Cuponomia ser totalmente gratuito, 100% gratuito, de trazer sempre os melhores descontos e cashbacks nas milhares de lojas parceiras e não reter o seu dinheiro na plataforma, você ainda recebe R$5 de bônus de primeiro acesso se usar o meu link aqui embaixo, tá? Particularmente, eu já economizei uma boa grana só usando o Cuponomia, então se direto você tá comprando online e nem sequer, corre atrás de descontos, o Cuponomia vai te ajudar com isso. É só se cadastrar, ativar a extensão do navegador e o resto do trabalho é com eles. Com certeza vale muito a pena para mim, até então, tá valendo demais. O link vai estar aqui na descrição para você se cadastrar e já começar a economizar nas suas compras na internet. Enfim, pessoal, ETFs, para quem ainda não conhece, não sabe, são os Exchange Traded Funds, ou simplesmente fundos de índice. Basicamente, o ETF é uma categoria de ativos onde, na verdade, cada ETF é um fundo que replica um índice de ativos em questão. Então, hoje, na Bolsa Brasileira, temos vários índices, Os índices são grupos de ativos que se enquadram em uma mesma categoria. Um exemplo é o índice Bovespa, ou simplesmente Ibovespa, O Ibovespa, no caso, é o índice das empresas mais negociadas da Bolsa Brasileira. Atualmente, são 83 empresas listadas dentro do índice e de tempos em tempos ocorre um rebalanceamento dessa carteira. Além do Ibovespa, tá galera, existem outros índices da Bolsa também. Tem o índice de empresas de consumo, que é o ICOM, tem das empresas de energia elétrica, que é o IEX, das empresas do setor financeiro, o IFNC, Enfim, existem vários outros índices, inclusive já falei melhor sobre eles nesse outro vídeo aqui em cima no card, e basicamente o papel de um ETF é replicar a carteira de um índice específico, tá? Então, quando você compra uma cota de um ETF que replica o Ibovespa, por exemplo, como é o caso do BOVA11, você está indiretamente comprando cada uma das 83 empresas que compõem o Ibovespa. O papel do ETF em si é servir como um produto simplificador para o investidor. Em vez do investidor comprar ação por ação, ter que estudar empresa por empresa para colocar na carteira e tudo mais, ele vai e compra um ETF e indiretamente está exposto a todas as ações que estão na carteira daquele ETF. Mas é claro, pessoal, que por essa conveniência são cobradas taxas de administração pelas gestoras de cada ETF, Pois ninguém trabalha de graça, não é verdade? Então, de um lado, você tem a conveniência e simplicidade dos ETFs e do outro, as ações, os FIIs e outros ativos negociados na bolsa que demandam um pouco mais de estudos, para saber o que comprar e como montar uma carteira. Até então, galera, os ETFs não distribuíam dividendos, não pagavam dividendos. Todo o dividendo recebido, que as ações que estavam no ETF pagavam, eram totalmente reinvestidos no próprio ETF e isso refletia diretamente na cotação do mesmo no mercado. Isso não mudou, os ETFs que não pagam vão continuar não pagando, tá? Porém, agora temos a primeira opção de ETF
pagador de dividendos no mercado brasileiro. A Nuacet, né, gestora do Nubank, juntamente com a B3, lançaram agora no final de setembro 2 ETFs voltados aos dividendos. Um deles é o Nu Renda Ibov Smart Dividendos, negociado com o código NDV11, e o outro é o Nu Ibov Smart Dividendos com o código NSDV11. Esses dois ETFs, galera, estão atrelados ao mesmo índice, que também foi lançado recentemente pela B3, que é o Ibov Smart Dividendos B3, IBSD, né? Esse índice reúne as principais empresas do Ibovespa que pagam dividendos relevantes e com uma certa frequência, né? No total, o índice reúne, por enquanto, né, 21 empresas, e o seu rebalanceamento vai ser feito de 4 em 4 meses. Isso quer dizer que de 4 em 4 meses, né, a carteira do índice poderá sofrer alterações, tanto na inclusão de novas empresas, novas ações, exclusão das já existentes e também mudanças na relevância de cada uma dentro do índice, tá? Então, das empresas que fazem parte hoje, temos com as maiores relevâncias, né, empresas como Taesa, Telefônica, BB Seguridade, Santander, Engie, Itaúsa, Banco do Brasil e outras mais conforme a lista aí na tela. Ou seja, o investidor que decide comprar cotas tanto do NDV11 quanto do NSDV11 estará automaticamente se expondo a essas 21 ações. A única diferença que existe entre eles é que o NDV11 irá pagar dividendos aos cotistas de forma mensal e o outro irá reinvestir esses dividendos de forma automática no próprio ETF, da mesma forma que já acontece com outros ETFs do mercado hoje. Então agora, com foco nos dividendos, temos esses dois ETFs seguindo o mesmo índice de 21 empresas, um pagando dividendos mensal aos cotistas e o outro reaplicando os dividendos diretamente no ETF, tá? Agora você pode estar se perguntando o quão relevantes são esses novos ETFs e se eles realmente valem a pena ou não. Pessoal, primeiro, falando sobre a relevância deles, a gente tem que entender que o nosso mercado de capitais é bem incipiente, né, ao se comparar com outros mercados do mundo, principalmente o principal mercado, não é o mercado americano. No mercado americano, né, o que mais tem são ETFs, praticamente tem ETF de tudo que você possa imaginar por lá. Lá a demanda por ETF é grande, né, visto que metade da população tem algum tipo de alocação na bolsa. Aqui no Brasil, isso aí é pequeno, né? Cerca de 3% da população só, nem isso, que tem algo investido em bolsa. Então, ao tomar nota das proporções do mercado brasileiro em relação ao maior mercado do mundo, que é o americano, esses novos ETFs têm suas relevâncias para ajudar a fomentar ainda mais esse mercado, que ainda tem muito que ser desenvolvido. Ter um ETF, né, que paga dividendos é um atrativo a mais para trazer novos investidores, né? Visto que os ETFs acabam sendo a porta de entrada para a maioria, porque é um produto, né, de fácil entendimento, simples e fácil de comprar. Você compra um ativo apenas e automaticamente está exposto de maneira diversificada em vários outros ativos. Claro, essa facilidade vem atrelada a custos, né, obviamente, como eu disse, ninguém trabalha de graça, e no caso desses dois novos ETFs, a taxa de administração deles é de 0,5% ao ano. Não é uma taxa alta, mas também não é baixa, visto que a média das taxas de administração de ETFs ficam em torno de 0,35% ao ano. Mas isso é um detalhe, né, que para quem vai investir por meio de ETFs, precisa aceitar, não tem para onde correr. Por um lado, você tem a facilidade, né, de não precisar ficar estudando cada ação, cada ativo para pôr na carteira e ficar ajustando essa carteira com o tempo, né? Isso é algo que leva tempo e um bocado de dedicação para estudar e tudo mais, né? Porém, por outro lado, você tem o custo dessa facilidade toda. Além do custo, né, da taxa de administração, presente em praticamente todos os ETFs, o NDV11, que é o ETF que irá pagar os dividendos aos cotistas de forma mensal, sofrerá também uma taxação de 15% sobre os dividendos pagos que vão ser recolhidos pela própria gestora do fundo. Então, os dividendos que caírem na conta dos cotistas provenientes do ETF já terão 15% de desconto, tá? Isso é algo a considerar, visto que as ações têm seus dividendos isentos de imposto de renda até então, né? Ou seja, o valor em dividendos anunciados pelas empresas é o mesmo valor que cairá na conta do acionista. Até tem um projeto, né, de lei em tramitação para taxar os dividendos, porém ainda não é uma realidade atual. Pode ser que, a depender de quando você esteja assistindo esse vídeo, né, os dividendos já estejam sendo taxados, porém, por enquanto, até esse momento, ainda não estão. Então, para quem optar pelo NDV11, que é o ETF que paga dividendos mensal, saiba que já sofrerá um desconto de 15% sobre os dividendos recebidos. Isso coloca em dúvida, né, se vale a pena ou não optar por esse tipo de ETF. E na minha opinião, galera,
eu não aceitaria, tá? Eu não acho viável ter esse desconto todo de 15%. Eu não acho que vale a pena apenas pela facilidade de ter que comprar um único ativo. Porém, essa é a minha opinião, tá? Para você, a depender do seu nível de conhecimento, a depender do tempo que você dispõe para estudar sobre o mercado e tudo mais, e levando em conta também vários outros fatores, talvez os 15% sobre os dividendos não sejam tão relevantes assim para você. Mas para mim não vale a pena, né? Até porque tem como você facilmente replicar a carteira do ETF, visto que esse índice é público e qualquer um tem acesso às ações e suas relevâncias dentro do índice. Então, por esse motivo, eu acabo não achando tão viável assim. Mas concordo que é um passo importantíssimo para o mercado de capitais brasileiro ter mais opções, né, de ativos como esse para facilitar o acesso dos mais novos ao mercado de capitais. Tá a fim de se expor em ações, né, de dividendos, mas ainda não sabe o suficiente para comprar as ações diretamente? Então esses dois ETFs acabam sendo opções viáveis. Porém, como eu disse, se você já tem uma boa base de conhecimento, é melhor investir diretamente nas empresas do que pelo ETF, né? O ETF é uma comodidade, né, uma facilidade. E se o investimento for feito diretamente nas empresas, né, os dividendos não sofrerão a cobrança dos 15% e no final será maior, né? Querendo ou não, optar pelo ETF é meio que terceirizar essa gestão e como qualquer tipo de terceirização, você acaba aumentando os custos, né? Para quem aceita, beleza, não tem problema algum. Lembrando que existem ativos, né, para todos os tipos e perfis de investidores e com certeza esses novos ETFs podem atender uma boa parcela desses investidores, principalmente os que estão adentrando, né, os que estão começando a investir agora no mercado. Então, para resumir, a minha opinião é que esses novos ETFs são positivos do ponto de vista de ter mais opções e ajudar a desenvolver o mercado de capitais brasileiro, porém, individualmente, levando a minha bagagem de conhecimento em consideração, eu não acho que seria uma opção viável para mim particularmente, porém pode ser inviável para outros tipos de investidores, né? Principalmente para os novatos no mercado. Agora me diz aí o que você pensa sobre esses novos ETFs, né? Para você é interessante ou não e por quê? Comenta aí pra gente saber. E galera, hoje no momento que eu gravo, as cotas desses dois ETFs estão negociando a pouco mais de R$100 cada, né? Eles começaram a negociar, se eu não me engano, né, no dia 29 de setembro a R$100 e agora subiram alguns centavos, né, negociando a R$100 e alguns centavos cada um deles, tá? Então dá para se expor a 21 ações pagadoras de dividendos com apenas R$100. Isso é algo também interessante a considerar, mas que ainda não é o suficiente para mudar a minha opinião, beleza? Enfim, pessoal, espero que tenham entendido esses dois novos ETFs. Conto com a sua ajuda, né, no gostei, na inscrição e no compartilhamento. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.